mais um vídeo do nosso projeto devocional. Esse já é o terceiro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Êxodo e vamos dar continuidade e vamos para o próximo livro. Oi, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal. Então, como vocês conferiram aí, mais um vídeo do nosso projeto devocional. Quem é nova no canal e perdeu os outros vídeos, o nosso projeto nada mais é do que incentivar vocês de alguma forma a terem um momento, um tempo com Deus, ter uma rotina diária, né, de vida devocional, tá sempre buscando mais a presença de Deus. A gente não aborda religião nesse quadro, mas sim o amor de Deus, que é um amor universal e infinito por nós. No último vídeo do projeto devocional, a gente iniciou o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Eu vou fazer um breve resumo sobre tudo que tem nesse livro e vamos dar continuidade ao nosso projeto. Então, se você quer participar desse projeto, não deixe de assistir os 2 vídeos anteriores para você compreender melhor como que tá funcionando e dar sequência junto com a gente. Porque esse projeto é legal que a gente esteja sempre juntinhas, né, lendo o mesmo livro, pra gente realmente animar uma a outra. Êxodo, ele é um livro mais complexo, depois de Gênesis. É um livro com um pouco mais de dificuldade, assim, na hora de entender, né? Mas, é como eu digo, antes de ler a Bíblia, você deve pedir direção ao Senhor para Ele te dar a compreensão sobre o que está escrito. O livro de Êxodo tem 40 capítulos e eu vou começar a falar para vocês um pouquinho. Quando a gente finalizou o livro de Gênesis, a gente viu que José, juntamente com toda a sua família, eles foram para o Egito. E lá no Egito, eles se multiplicaram muito em números. Então, 400 anos depois da morte de José, que foi o governador do Egito na época, eles estavam vivendo bem e continuavam se multiplicando. E isso fez com que o faraó ficasse meio que, né, com um pezinho atrás. Tipo, daqui a pouco esses hebreus vão passar os egípcios em número. Então, o faraó teve medo desse crescimento dos hebreus e fez eles se tornarem escravos dos egípcios. E começaram a ter uma vida muito ruim, muito complicada, né, uma vida de escravidão. E não satisfeito, porque ainda assim eles continuavam a crescer, Faraó decretou uma lei que todas as parteiras, na hora de fazer o parto das mulheres hebreias, verificassem se na hora que os bebês nascessem fossem meninos, que elas os matassem, e se fossem meninas, elas poderiam deixar elas vivas, né, no caso. Só que as parteiras, elas eram tementes a Deus, e aí elas não mataram os bebês. E aí o faraó ficou muito irritado e mandou que todos os bebês, os menininhos, fossem jogados no rio, gente. Olha só que maldade, o tamanho da maldade do ser humano. E aí que começa todo o agir de Deus. Joquebede era uma mulher de fé, ela foi mãe de Moisés. E quando Moisés nasceu, ela ficou com muito medo, porque ele era menino, né? Então ela ficou assim, meu Deus. Ela sabia que o filho dela era especial e ela queria salvar ele de alguma forma. Ela não queria deixar que os egípcios tirassem a vida do seu filho. Então ela colocou o bebezinho Moisés dentro de um cesto de junco e colocou na beira do rio e a correnteza foi levando. E a irmãzinha dele, a Miriam, foi à beira do rio só olhando assim de longe para verificar para onde a cestinha ia, né, com o seu irmãozinho. E essa cestinha, ela foi parar na princesa, filha do faraó, que estava tomando banho no rio, e ela pegou a cestinha e ficou apaixonada com o bebê Moisés e deu o nome a ele, né, de Moisés, porque ela o tirou da água. Então ela o criou como filho, como um príncipe do Egito. Ele que era um escravo, né, por ser hebreu, condenado à morte por ser homem, ele se tornou um príncipe, teve todas as regalias, aprendeu tudo da arte egípcia, foi um grande homem até ter um encontro real com Deus. Como que aconteceu isso? Ele viu um egípcio maltratando um hebreu e aí ele matou esse egípcio e com medo da fúria do faraó, ele fugiu do Egito, gente. Moisés abandonou tudo, toda aquela riqueza, a vida como príncipe, e fugiu do Egito. Nessa época, ele ainda não conhecia a Deus verdadeiramente porque ele foi criado como um príncipe egípcio. E aí anos se passaram, ele se casou, teve 2 filhos, se tornou um pastor de ovelhas e enfim teve um encontro real com Deus. Deus apareceu para ele
é a primeira vez através de uma sarça ardente que não se consumia, né? O fogo não queimava. E aí Deus deu toda a missão para ele de ser libertador do povo hebreu, gente. E ele foi o homem escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão. A princípio, Moisés, quando Deus falou com ele, deu diversas desculpas para não cumprir o chamado de Deus, mas no fim ele aceitou. Eu até falei sobre isso lá no blog, sobre as desculpas que a gente dá, sobre as desculpas também de Moisés. Então depois passem por lá para poder conferir. Mas no fim, mesmo com todas as desculpas, ele aceitou o seu chamado e voltou para o Egito para libertar o povo. Ele, juntamente com o seu irmão, Arão, que foi escolhido por Deus para ser profeta, para falar por Moisés com o povo, iniciou toda a missão dada por Deus para a libertação do povo. E aí aconteceram as 10 pragas do Egito. Até listei aqui para vocês, ó. A primeira foi a água que vira sangue, as rãs, os piolhos, as moscas, morte dos animais, tumores, chuvas de pedra, gafanhotos, escuridão. Essas foram as pragas. Aí teve uma pausa porque teve a Páscoa, onde Deus ordenou que todo hebreu colocasse o sangue do cordeiro no batente da porta para poder marcar, porque aí quando ele passasse para levar os primogênitos, ele saberia que ali é a porta de um do seu povo. E depois veio a morte dos primogênitos, né, dos egípcios. Todas essas pragas atingiram o povo egípcio a fim de que se cumprisse a libertação do povo hebreu, porque Deus, ele endureceu o coração do faraó, ele não queria libertar de jeito nenhum, porque eles eram seus escravos. Então Deus teve que enviar todas essas pragas para enfim o faraó libertar o povo. E depois da morte dos primogênitos, o faraó ordenou que eles saíssem dali, todo o povo fosse embora do Egito, e assim eles fizeram, foram embora. Eram 600 mil homens, sem contar, gente, crianças, velhos e mulheres. Ou seja, era um povo enorme. Eles cresceram absurdamente. Eles viveram num total de 430 anos no Egito, depois daquela saída de Canaã lá em Gênesis. Foi um tempo bem longo. Aí quando eles estavam no deserto, teve a festa dos pães sem fermento. Deus falou sobre o primeiro filho. Moisés levou o corpo de José também com ele de volta para Canaã. E olha que coisa mais maravilhosa, gente. De dia e uma coluna de nuvem na frente deles para guiar, né, pelo caminho correto, e à noite uma coluna de fogo para iluminar o caminho, a fim de que eles andassem de dia e de noite até chegar à terra prometida. E ainda no deserto, o que Deus fez? O coração de Faraó se endureceu ainda mais e ele se arrependeu de deixar do povo ir e foi atrás do povo juntamente com todo o seu exército a fim de matar todos os hebreus. Mas é aí que vem, assim, a coisa mais maravilhosa, assim, foi, nossa, um milagre extraordinário. Quando a gente para pra pensar, eu fico, maravilhada realmente com o poder e agir de Deus. O que Deus fez? Colocou o anjo e a coluna de nuvem que estava na frente do povo, guiando eles para trás do povo. Então a coluna e o anjo ficou no meio dos hebreus e dos egípcios, fazendo uma separação. E aí Deus abriu o mar vermelho, gente, abriu o mar, dividiu ele ao meio. Olha que coisa mais maravilhosa. E os hebreus puderam passar, e quando eles terminaram de passar, Deus retirou a coluna de nuvem, e aí os egípcios foram atrás deles, e aí Deus fechou o mar e matou todos. Foi uma coisa tremenda, eu creio. Só de assistir o seriado eu já fico, nossa, maravilhada. Depois disso, gente, também teve, no deserto, que Deus providenciou água pra eles. Deus também fez o maná cair dos céus, as codornas, água sair da rocha. Deus falou com o povo também sobre os 10 mandamentos, e aí o povo teve medo ao ouvir a voz de Deus. Aí Deus também fez as leis do Senhor. Ele separou também os sacerdotes, os líderes. Deu todas as instruções para construção da Arca da Aliança e também as informações para fazer a tenda sagrada. E uma coisa que me deixou muito tocada, assim, é essa parte. Mesmo com todas essas maravilhas que o povo hebreu presenciou, né, todas as pragas do Egito, a abertura do mar, as providências mesmo do maná e tudo mais, todos os livramentos, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para poder falar com Deus e fazer as placas da lei, o povo ficou achando que Moisés tinha morrido porque ele estava demorando a voltar e pediu que fizesse um bezerro de ouro para eles adorarem, gente. Tipo, que falta de fé que esse povo teve naquela época. E aí Deus mandou Moisés voltar porque ele viu que o povo tinha pecado contra ele. Quando Moisés viu o povo adorando aquele bezerro, ele quebrou as placas de lei. Deus ficou realmente enfurecido com o povo e os castigou.
E depois Deus refez essa aliança, né? Graças ao seu amor infinito por nós. Então ele refez a aliança, ele fez novas placas da lei. E aí no finalzinho assim do livro de Êxodo, eles fizeram a construção da tenda sagrada, toda aquela parte das roupas dos sacerdotes, que tudo foi super mega detalhado por Deus para eles fazerem exatamente como ele queria. Teve a consagração e a nuvem sobre a tenda, gente, com a glória de Deus. Assim que a tenda ficou pronta, enfim, teve a consagração e então a nuvem cobriu a tenda com a glória de Deus, que, gente, foi uma coisa tremenda. Então esse é o livro de Êxodo, é um livro realmente complexo, né? Às vezes vocês podem ficar um pouco confusas, mas o que eu recomendo quando você estiver lendo o livro de Êxodo? Tem um caderninho, eu tenho um caderninho aqui, ó, que eu sempre anoto todas as minhas dúvidas, gosto de fazer um resumo também, para poder pesquisar, para poder não ter dúvidas. E, além disso, assisti os 10 Mandamentos, que é o seriado criado pela Record. Tem disponível também na Netflix, porque por mais que ele não seja assim 100%, né, gente, o que tá na Bíblia, ele te dá uma visão, sabe? Quando você lê é uma coisa, agora quando você vê e lê, você consegue assimilar melhor as coisas. Então agora o que a gente vai fazer para dar continuidade ao nosso projeto? A gente vai ter aí, gente, alguns meses. Eu não vou fazer um próximo vídeo mês que vem e nem no outro. Eu vou dar pra vocês um prazo bem grande agora, de junho a início de setembro. O próximo vídeo eu vou postar em setembro. A gente vai ler o livro de Levíticos, que é depois de Êxodo, depois o livro de Números e por fim Deuteronômio. E aí sim eu volto pra gente continuar o nosso projeto com o livro de Josué, que já estaremos na Terra Prometida. As instruções e dicas para vocês darem continuidade ao projeto separe um momento do seu dia e tire um tempinho para você fazer a sua leitura. Seja pela manhã, à tarde ou à noite. Eu recomendo pela manhã ou à tarde para ficar mais fácil de você assimilar e também para você meditar durante o dia na palavra. Porque não é só ler, você tem que ler, entender, compreender e ver o que Deus também está falando com você através daquele versículo. Aprender realmente um pouco mais do Senhor, sobre as suas leis, conhecer mais Ele a fundo. Se possível, todos os dias, para você dar uma sequência, para você realmente ter mais intimidade com o Senhor. Separe um tempinho para você ler. Antes de ler, separe um tempo para você orar a Deus, pedindo a Ele discernimento, entendimento sobre a palavra. E tudo que você tiver dúvida, anote, tá? Porque aí você consegue pesquisar e tirar dúvidas, não passar por cima daquilo que você, eu tenho dúvida nisso aqui, mas, poxa, eu vou passar e vou continuar dando sequência na leitura. Não, leia até você compreender e não dê sequência antes de ter um entendimento. Então esse é o vídeo, a gente vai dar sequência nesse tempo que não vai ter vídeo através dos vlogs, que eu vou estar incentivando vocês, conversando lá no blog, que é palomasoares.com, o link tá aqui, ó. De 15 dias tem postagem falando um pouquinho mais sobre o que tá escrito aqui na Bíblia, a gente conversar, tirar ideia, para vocês realmente tirarem dúvidas. Então vão lá, conversem comigo nos comentários, bora interagir bastante. Você também pode me seguir no Instagram, porque lá eu tô sempre postando nos stories pra gente compartilhar através da hashtag, que é Projeto Devocional PS, tá anotado aqui pra vocês. E vocês também podem estar compartilhando com a gente pra incentivar uma outra a não parar com o projeto. No blog eu sempre deixo informações extras, tipo louvores da semana, dicas de filmes pra te edificar de alguma forma, dicas de livros. Sempre deixo alvos de oração, de jejum. Então é legal você acompanhar por todas essas redes, assim você fica bem juntinha de mim e consegue compreender melhor todo o nosso projeto, participar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam fazendo, né, o projeto. Lembrem-se sempre, às vezes vai ser difícil, você não vai conseguir ler todos os dias, mas não percam a fé, não desistam só porque você não conseguiu 1 ou 2 dias. Continue, o segredo é continuar. A vida com Deus não é fácil, é difícil mesmo, mas no final você sabe que a vitória é certa. Lembre-se sempre disso, a gente nasceu para vencer, temos que ter força
e fé em Deus que tudo vai dar certo na nossa vida, buscar sempre ao Senhor, porque, gente, é tão difícil o nosso dia a dia, né? Se torna tão pesado com tantas coisas acontecendo, tanta dificuldade, já tem tanta coisa no mundo, tantos desastres, tantas doenças. Se a gente não tiver a quem se apegar, como que a gente vai viver, sabe? Acaba se tornando algo muito complicado e sozinha a gente não tem força. Então a gente precisa ter fé e se apegar a Deus todos os instantes da nossa vida, estar sempre conectados com Ele, pra gente realmente ter uma vida plena, assim, sabe? Não de, eu vou ser feliz pra sempre. Não, ninguém é feliz o tempo inteiro, ninguém tem vida perfeita, mas se você tiver com Deus, as coisas começam a caminhar. Quando você tiver problema, você sabe que Deus tá do seu lado, você tem um apoio, Ele tá ali com você te orientando pra você não fazer coisas erradas, tomar atitudes que depois você vai se arrepender. Então se apegue a Deus, busque a Ele e é aquilo, né? Busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque chegará um tempo que a gente não vai conseguir. Então, enquanto a vida, há esperança. E eu espero que vocês tenham gostado de mais esse projeto devocional. Comenta aqui abaixo se vocês têm alguma dúvida sobre o livro de Êxodo, se vocês têm dúvida sobre essa próxima etapa que a gente vai iniciar. E se você não tá participando, vem participar com a gente, vem assistir todos os outros vídeos, participar também através do blog, do Instagram, me segue por lá pra vocês ficarem bem ligadinhas. E não se esqueça de clicar em gostei e compartilhar com as amigas e se inscrever no canal. Clique em inscrever-se aqui abaixo. Super beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até mais. Tchau!